o reino de Deus. Hoje eu não vou usar Mateus 6,33 não, tá? Hoje eu vou usar Mateus 13. Para falar sobre o tema da mensagem: atitudes que revelam o real interesse pelo reino de Deus. Vou repetir: atitudes do crente que revelam o real interesse pelo reino de Deus. Amém? Mateus capítulo 13. Versículo 44. Quem encontrou, diga amém. Amém. Eu estou usando uma nova versão nesse ano de 2020, é a King James atualizada. Todo ano eu mudo de versão, tá, irmãos? Todo ano eu utilizo uma versão nova. Eu tenho gostado bastante dessa aqui. Eu tenho a outra que eu ganhei, a King James, aquela bem antiga, muito próxima do original. Mas esse ano eu estou lendo aqui a King James atualizada. Amém? Diz assim na minha Bíblia: o tesouro escondido. Versículo 44 diz assim: o reino dos céus assemelha-se ou é semelhante a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele terreno, compra aquele campo. Amém? Vou repetir mais uma vez. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O nosso Deus e Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos pela tua presença aqui neste lugar, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para todos sempre. Pai, que o Senhor possa nos dirigir nessa ministração da palavra, porque nós somos limitados, a nossa mente, sempre todas as vezes, ela é confusa, ela toma decisões precipitadas, mas que a minha mente, a mente dos teus filhos possa estar sobre a regência do teu Espírito Santo, e que toda oposição à tua palavra bata em retirada em nome de Jesus. Essa oração que fazemos a ti, e já te agradecemos, que todos digam amém. Você pode se assentar. Queridos, nós estamos falando no ano de 2020 sobre a importância de nós intensificarmos o reino de Deus. E eu acredito que nessas 2 semanas nós estamos aqui falando, ensinando, ministrando. Algumas pessoas já pegaram a mensagem, já entenderam, né, o significado de reino de Deus. E eu creio que não só esse entendimento que alguns já estão tendo, mas eu acredito que alguns já estão tendo uma predisposição em viver, em praticar o reino de Deus. Porque não basta tão somente você ser informado. Você tem que permitir que toda informação resulte em uma nova formação em você. A informação, ela precisa te formar. Ela precisa construir em você uma nova ideia, um conceito totalmente bíblico, dentro daquilo que Jesus estabeleceu como alguém que é um súdito do reino. E segundo aquilo que Jesus nos apresenta, quando Jesus começou a pregar, até mesmo João Batista, eu falei isso aqui algumas semanas atrás, a mensagem central de Jesus foi acerca do reino de Deus. E dentro daquilo que Jesus traz para nós como ensinamento, o reino de Deus, nada é mais poderoso, especial do cristianismo, do que a manifestação do reino de Deus na vida do cristão. Nada.
É simplesmente uma experiência extraordinária e revolucionária que afeta a vida do crente, tornando uma ferramenta muito importante na propagação do Evangelho de Jesus. Então, quando você descobre o reino, ou quando o reino de Deus se apresenta dentro de você, porque o reino de Deus se manifesta internamente na vida do crente, a sua vida ela passa por uma revolução, por uma mudança extraordinária, fruto resultante da operação do Espírito de Deus no teu interior. Deus vai mudar literalmente o teu conceito, suas atitudes, né? Teus maus costumes, quando você tiver um encontro verdadeiro com Deus, quando o reino de Deus se manifestar dentro de você. E Jesus, ele para ensinar os seus discípulos acerca do reino, ele se utilizou de parábola. O que é uma parábola? A parábola é uma história contada para explicar uma verdade complexa. Todas as vezes que Jesus ensinava os seus discípulos, e ele queria ocultar esse ensinamento de alguns segmentos religiosos que era contra ele, principalmente os saduceus, os fariseus, Jesus, quando estava próximo dessas pessoas, Jesus ensinava os seus discípulos por parábolas. Então, algumas parábolas eram facilmente assim, entendida, percebida pelos seus discípulos. E aqui ele conta acerca da parábola de um homem que não tem o seu nome divulgado. Eu tenho falado isso aqui durante esses dias. Quando Roma tomou a Judéia, a Palestina, quando Roma começou a expandir o Império Romano, nos dias de Jesus, muitas pessoas que representavam a ameaça para Roma tiveram seus bens saqueados, o soldo das suas aposentadorias confiscado ou cortado. Eu falei isso aqui uma vez sobre o pai de Bartimeu, que na verdade Bartimeu não é o nome, é uma junção de Bart, do seu pai, que era Timeu. E eu falei isso aqui, que Timeu era um general que serviu no destacamento de Israel em Betel. E esse homem, ele era muito influente, muito respeitado. Só que, como eu falei, quando Roma toma a Judéia, a Palestina, domina sobre outras nações, e principalmente sobre os judeus, todos aqueles que representavam algum tipo de ameaça para Roma ou matava ou prendia. No caso de Timeu, ao ter os seus bens tomados, confiscados, soldo da sua aposentadoria cortado, ele se tornou alguém revoltado, alguém que tentou até mesmo montar um grupo de pessoas para se levantar contra Roma. Esse homem teve uma morte trágica, e alguns vão defender aqui para Bartimeu, cego, de Lucas 18, não cometeu o mesmo erro do pai. Alguns vão dizer que Bartimeu teve os seus olhos vazados por isso. Então, essas terras foram tomadas, muitas casas foram derrubadas, e era uma prática bem comum nos dias de Jesus. Quem tinha riqueza, algum tipo de movimento, algum tipo de revolução, alguma coisa, uma ação querendo dominar a outra, quem tinha riquezas, enterrava as suas riquezas, na tentativa de proteger as mesmas. E era comum muitos chefes de família, ao enterrar suas riquezas, não contar para ninguém, nem para os seus herdeiros. Então muita gente morria, e alguns ficavam, herdeiros vivos, obviamente, sem saber que tinha de riqueza, sem saber que tinha bens que poderiam lhe dar uma vida melhor. Então, é uma prática comum as pessoas cavarem em certas residências que um dia existiram, na tentativa de encontrar tesouro. Então Jesus, ele conta uma parábola trazendo essa realidade para a vivência, a expectativa do reino de Deus dentro de nós. E é interessante também, amados, que o reino
isso aqui durante esses dias. A gente pode definir o reino de Deus como é um reino espiritual. O reino de Deus é o predomínio da vontade de Deus em nós. É o governo de Deus exercendo autoridade na minha, na sua vida. O reino de Deus é a presença do Espírito Santo revelando ao cristão um modo de viver totalmente diferente de uma vida comum. O reino de Deus, por definição também, é o Espírito Santo nos tornando produtivos no Evangelho de Jesus através do fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo, vou repetir, nos tornando produtivos. Porque quando você é arrebatado, impactado pelo reino de Deus, automaticamente você se torna útil para o próprio reino. E essa produtividade que passa agora a estar sobre você ou em você, ela vem como resultado da presença e da operação do Espírito Santo na sua vida. Segundo está lá em Gálatas 5, 22 a 23, você vai passar agora a demonstrar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E Paulo vai dizer, enquanto essas coisas não há lei, você vai produzir para Deus através do fruto do Espírito Santo que vai habitar dentro de você. Eu vejo aqui, amado, nesse pequeno versículo, alguns ensinamentos importantes para a nossa vida, que nos revelam atitudes real de pessoas que têm interesse pelo reino de Deus. Porque o reino de Deus não pode ser tão somente verbalizado no intuito de você querer mostrar para alguém que você deseja ter o reino de Deus. O reino de Deus vai muito mais além de palavras que você fala para alguém, ou para um interessado em conhecer mais a Deus. Esse ano eu falei isso aqui, no final do ano. Muita gente faz volta assim, esse ano de 2020 vai ser um ano diferente, vai ser um ano a qual eu vou ter uma experiência com Deus a qual eu nunca tive antes. Esse ano vai ser um ano a qual a minha vida espiritual ela vai sofrer uma mudança radical e poderosa em Deus. Talvez alguns falaram assim, fizeram voto com Deus dessa seguinte forma: só que até agora nada aconteceu, porque a paixão revela verdadeiramente o interesse que nós temos no coração. A paixão revela a intenção que nós temos aqui dentro. E nessa parábola aqui, a qual Jesus fala, narra acerca desse homem que procurou num campo achar um tesouro e foi contemplado com a sua procura, nós podemos ver aqui atitudes que revelam o verdadeiro interesse de alguns pelo reino de Deus. Porque, como eu tenho falado aqui, o reino de Deus não se resume em nós sermos membros de uma igreja. Mas até passo, mas não é a definição do reino em si. Como eu falei semana passada e falei hoje de manhã, o reino de Deus, alguns definem o mesmo como o quê? Manifestação de poder. Acontece tudo isso, acontece, mas não é a definição do reino em si. O reino de Deus não é operação de milagre, faz parte, faz, mas não é a manifestação de forma plena em si. O reino de Deus é a presença de Deus em nós, nos levando a mudar de vida. É Deus promovendo uma grande revolução e mudança aqui dentro e dentro de você. É você saber que é importante você ter uma igreja. Você está ligado a uma igreja. Mas mais importante é você ser ministrado nessa igreja para que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho da graça de Deus. O reino de Deus não pode ser interpretado como uma manifestação de poder, como alguns definem de forma plena. Pode até acontecer, mas a manifestação do poder tem que despertar em mim o interesse para querer a presença daquele que gera o poder. O reino de Deus não pode ser definido de forma plena como o resultado de acontecer milagres. Pode até acontecer, mas o que me motiva a vir à igreja não pode ser aquilo que Deus
necessidade dele. Milagre pode acontecer. Milagre deve acontecer. Mas o que nos motiva a estarmos aqui, a buscarmos a Deus, é porque a nossa alma tem sede da presença de Deus. Nosso coração deve anelar pela presença dele. Nós não devemos buscá-lo pelo aquilo que ele pode fazer. Devemos buscá-lo por aquilo que ele é. Ele é o Deus da minha, da sua e da nossa salvação. Então, neste homem aqui nós vemos atitudes que revelam o interesse de alguém pelo reino. E nós vamos ver se verdadeiramente você está interessado no reino de Deus. Se a proposta que Deus colocou para nós nesse ano, verdadeiramente ela vai ter um peso poderoso na sua vida ou não. Eu aprendo aqui nesse pequeno versículo que uma das atitudes que revelam o nosso interesse pelo reino de Deus é quando o desejo de encontrá-lo é revelado através dos nossos esforços. Vou repetir. Uma atitude, a primeira atitude que revela o interesse pelo reino. Anote isso aí, isso é importante, vou falar devagar. Quando o desejo de encontrá-lo é revelado através dos nossos esforços. O texto vai dizer, amados, pensa um pouquinho, hoje eu quero que você pense comigo. Se torne um pensador à luz da Bíblia. A Bíblia vai dizer que este homem, ele vai para um campo. Sem nenhum tipo de mapa. Posso fazer uma conjectura assim? Porque não vai ferir o texto em nada. Sem nenhuma indicação, localização, se está no lado leste, no lado norte, no sul. Ele simplesmente começa a cavar. Ele começa a procurar. E nós, trazendo para a nossa realidade de vida espiritual, assim deve ser o nosso comportamento. Porque eu tenho visto muitas pessoas hoje em dia que têm até buscado a Deus, que têm até desejado a presença do Senhor, que têm até, nos primeiros passos, se esforçado para estar mais próximo de Deus. Só que daqui a pouco se cansam. Não consegue se manter resolutos naquilo que quer, naquilo que acredita. E por que isso acontece? Porque nós perdemos o foco. Porque quando o nosso foco for verdadeiramente o reino de Deus, a presença dele se manifestando dentro de nós, nós não vamos nos cansar. Porque Deus vai nos sustentar. Você vai empregar esforço hoje para buscar, para desejar, para se empenhar em receber. Mesmo que não aconteça hoje, Deus gerará dentro de você esperança, fé e convicção. Hoje não aconteceu, mas no tempo oportuno, aquilo que eu peço, aquilo que eu busco, vai acontecer. Você não vai se cansar. Você não vai esmorecer. Porque o teu foco vai estar bem definido, bem claro diante de você e diante de Deus. Então por que esse homem não se cansou? Porque o desejo de encontrar essa riqueza foi revelado através do seu esforço. Para você que se cansa, para você que tem, muitas das vezes, tido altos e baixos, eu quero ler para você, poderia citar, mas eu quero ler, porque é um texto um pouco longo, eu posso até mesmo trocar algumas palavras. Isaías 40, versículo 28 ao 31, vai dizer assim, anota isso aí, Isaías 40, versículo 28 ao 31, vai dizer: não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado
e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Porque Deus sustenta, Deus renova as nossas forças. Então, na busca do reino, quando o desejo de encontrá-lo for revelado por grandes esforços, receberemos a ajuda de Deus para vencer o cansaço, vencer o desânimo e ter a certeza de que Deus é fiel em de nos apresentar esse grande tesouro que nós estamos buscando, que é a presença dele. Não estou falando que você não tem a presença, todo mundo tem. Mas existe um nível de presença. Que nível é esse? Que controla as nossas emoções e guia todo o nosso ser. É isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Controlar todo o teu ser. Controlar a sua vida. Teve uma passagem que Pedro ainda não era convertido. Aí Jesus falou assim, quando tu eras moço, você se cingia a ti mesmo, fazia o que você queria, mas quando vier o Espírito Santo sobre você, Ele te dominará. Ele vai te controlar. Ele vai, em outras palavras, te levar a fazer aquilo que você não quer fazer. Jesus estava falando daquilo que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida de alguém que deseja encontrar o Espírito Santo. Então, essa parábola traz esse ensinamento para nós. O primeiro, alguém interessado pelo reino de Deus é quando o desejo de encontrar o reino é revelado através dos nossos esforços. Não adianta você falar o que você quer. Você precisa fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa tem a ver com oração, com leitura da palavra, com jejum, frequência mais assídua na igreja, ter comunhão com os irmãos, vencer as diferenças que nós temos. É lindo você ler o livro de Atos, irmãos. É um livro que nos ensina a ser crente, nos ensina a ser igreja. Eram homens que tinham diferença como nós. Talvez algumas pessoas tenham uma com as outras aqui, porque ninguém é obrigado a concordar em tudo. No campo das ideias tem uma divergência sim, mas isso não pode resultar em separação, afastamento. Isso não pode criar muros. Como citei semana passada aqui, João e Tiago, dois irmãos, auxiliados pela mãe, chega para Jesus e faz um pedido: mestre, permita que no teu reino os meus filhos sentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Ah, mas você acha que isso não trouxe problema para a convivência deles? Claro que trouxe. Eles queriam posição, porque julgavam ser melhor do que os outros. E se a gente ainda está vendo mesmo esse tipo de comportamento? E se vez ou outra nós não agimos assim também? Começamos a medir a vida dos outros, e essa forma de medir, essa forma de julgar, sempre nos eleva um patamar a mais do que o outro. Aí Jesus falou assim: mulher, você não sabe o que você está pedindo. As pessoas do mundo, os que vivem o reino dos homens, lutam por posições, mas no meu reino não é assim. Quem quiser ser o maior tem que se constituir o menor. Tem que ter humildade. Então isso certamente, quando agora Jesus foi assunto aos céus, isso trouxe um certo problema sim. Tiveram que olhar para João e Tiago: vocês um dia, alguém pensando, vocês foram presos só. Olharam para Pedro, orgulhoso: Senhor, ainda que todo mundo te abandone, eu nunca vou te abandonar. Só que eles decidiram jogar tudo isso por terra para receber a manifestação do reino. Tiveram que estar juntos orando, buscando a Deus. E diz a Bíblia, amados, no livro de Atos,
que de repente veio um som como de vento veemente, encheu a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. E a vida dele mudou, transformou-se. Tiveram que se esforçar. E o esforço aqui, amados, pode ser revelado através de atitudes, como eu falei, jogar o orgulho por terra, a diferença que temos. Muitas das vezes, uma visão distorcida ou diferente da do irmão. Temos que nos esforçar para colocar tudo isso de lado, para que o reino de Deus venha sobre nós. Então, atitudes que revelam. Ai, Jesus. Nada a falar, deixa quieto. Cadê? Não, eu vou comer. Bom. Amém. Então, atitudes que revelam interesse pelo reino, quando o desejo de encontrá-lo é revelado através dos esforços. Quantos querem o reino de Deus aqui? Quantos querem viver o reino de Deus? Você tem que se esforçar. Você tem que fazer a sua parte. Como eu falei aqui pela manhã. Porque se você não se esforçar, você será um crente que vai sempre depender de homens. Muitas das vezes nós somos assim. A gente sabe que tem alguém que busca, a gente sabe que tem alguém que ora e Deus responde. A gente sabe que tem alguém que ora e Deus cura. Ora e Deus liberta. E quando nós estamos na pior, a gente sempre vai atrás dessas pessoas. Mas Deus quer que nós venhamos ter essas mesmas experiências com Ele. Temos que chegar para essas pessoas e perguntar: vem cá, me mostra qual foi a estrada que você percorreu. Fala para mim o que você fez para você ter chegado nesse nível de intimidade com Deus. E você recebendo tal informação, se aplique, se dedique, se esforce, que Deus vai te mudar de nível também. Sua vida nunca mais será a mesma. É o ano de intensificarmos o reino de Deus. Uma outra atitude que revela o interesse pelo reino, visto aqui nesse pequeno versículo, é quando acreditamos que as nossas conquistas não é capaz de nos tornarmos plenos e realizados. Você nota aqui que o texto vai dizer que esse homem, ele procura no campo, ele encontra, ele torna a esconder, e ele é tomado de uma grande alegria, vende tudo. Veja bem, ele já tinha algo, ele não era desprovido de algum tipo de bem, ele já tinha alguma coisa, já tinha conquistado, já tinha construído alguma coisa na sua história. Só que quando ele encontra o reino de Deus, ele encontra aquilo que é capaz de preencher toda a sua alma. Tem que falar isso aqui: por mais que existem coisas boas nessa terra, inclusive a nossa família, mas nada se compara àquilo que Deus ele é para nós. Você só se tornará um homem pleno, uma mulher plena, realizada, quando você tiver um verdadeiro encontro com Deus. Então, a atitude que revela o interesse pelo reino é quando nós acreditamos que as nossas conquistas, é muito bom conquistar, gente. É muito bom você se empenhar e você ver o resultado, você produzir, isso é maravilhoso. Dá uma sensação de bem-estar, sim. Nós não vamos ser hipócritas em relação a isso. É bom ter o teu trabalho reconhecido. Seja que um mecânico, um pedreiro, eletricista, seja lá o que for, quando você faz um trabalho com a tecnologia, isso é maravilhoso. Quando você conquista um carro, uma casa, é bom demais, mas nada se compara à experiência que você vai ter com Deus. Nada se compara. Nada, meus irmãos. Nenhuma
conquista terrena é capaz de nos preencher, de nos tornar realizados de forma plena. Somente Deus pode preencher o homem. Só o Senhor. Porque diz o texto, tendo achado, ele ficou tomado de muita alegria. Quando você achar este reino, quando esse reino se manifestar dentro de você, a sua vida nunca mais será a mesma. Quer ver um exemplo? Isaías capítulo 6. Isaías já era profeta, chamado por Deus. Só que tinha um problema na vida de Isaías. Isaías, ele era primo de um dos reis mais influentes que Judá já teve. Ele era primo do rei, acostumado a banquetes, um rei bem sucedido, um rei venerado, um rei respeitado. E você sendo parente de um homem assim, muitas regalias você teria. Você concorda comigo? Diga amém. Amém. Só que toda essa boa vida foi levando Isaías para longe do seu ofício de profeta. Aí não tem jeito. Nós não podemos servir a dois senhores. Então o rei Uzias morreu. Aí a Bíblia vai dizer, no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías vai dizer, eu vi o Senhor no seu alto e sublime trono, e a orla das suas vestes, do seu séquito, enchia o templo. Então, quando ele vislumbra a glória de Deus, ele começa a dizer assim, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios também. Eu vi o Senhor, eu contemplei o Senhor, vou morrer. Em outras palavras, quando ele fala acerca do seu pecado, que ele tinha os seus lábios impuros, impureza ali não é tão somente você falar palavras profanas, palavras, de baixo escalão, mas é falar da vida dos outros. Porque você vai ver no capítulo 5 anterior, Isaías diz assim, ai de ti, ai dele, ai daquela nação. Mas quando você tem encontro de Deus, você para de olhar para a vida dos outros, você olha para a sua vida. Ele vai dizer, ai de mim, eu sou pecador. Você para de achar pecado na vida dos outros e você passa a ver o quão grande pecador é você. E você se arrepende, Deus te toca, Deus te cura e faz de você uma nova criatura. Aleluia. Então procura ter um encontro com o Senhor. Ele já era profeta, já tinha uma chamada, você já é crente, você já está na igreja. Só que Deus quer te levar numa profundidade de relacionamento com Ele, numa experiência que você ainda não teve com Ele. A sua vida, eu repito, nunca mais será a mesma. Você viverá na dependência do Senhor. Porque enquanto Uzias estava vivo, Isaías se sentia seguro. Mas foi preciso o seu primo morrer para que Isaías se tornasse totalmente dependente do Senhor. Aí ele passou a ser profeta. Aí ele passou agora a cumprir o seu chamado. Então, quando acreditamos que as nossas conquistas não é capaz de nos tornarmos plenos e realizados, aí é que nós estamos no caminho certo. Porque você saberá que somente Deus pode te satisfazer. Só o Senhor. Terceira atitude que revela alguém interessado pelo reino de Deus. Eu falei isso aqui de manhã, amados. Quando nós passarmos a agir com honestidade. Vou repetir, quando nós passarmos a agir com honestidade. Porque o texto vai dizer que esse homem age de forma correta.
Vamos supor que Roma tomou a casa de alguém, confiscou os bens de alguém, e aquela terra agora pertencia ao Império Romano. Vocês vão ver esse homem agindo de forma incorreta, de forma errada. E você sabe também, eu falei isso aqui semana passada, muitas das vezes Deus permitia que isso acontecesse com o seu povo, porque o seu povo dava as costas para Deus. Às vezes nós estamos tendo perdas, alguém está exercendo domínio sobre a nossa vida, porque nós em algum momento estamos dando as costas para o Senhor. Nós estamos rejeitando as suas leis, os seus mandamentos, os seus estatutos. Estamos andando segundo a nossa própria concupiscência, segundo o desejo da nossa carne e dos nossos olhos. Então, quando a gente vive assim, Deus nos entrega as nossas próprias paixões, ou até mesmo nas mãos de alguém, para que a gente possa voltar a depender do Senhor. Então, esse homem, ele age de forma honesta. Ele poderia ter pego o tesouro e ter fugido, ter se escondido. Só que ele não, amados. Ele volta a enterrar o tesouro. Ele vai e vende tudo que ele tem. Procura os órgãos competentes, detentores lá do imóvel, do terreno, pergunta o valor e paga o valor. Porque alguém que está interessado em viver o reino vai passar a agir de forma honesta. Falei isso aqui também. Temos tudo para sermos abençoados, amados. Eu estou falando aqui a pessoas que, olha, você domina a sua área de profissionalismo, você é bom, você é boa, minha irmã. Você sabe que você tem qualidade boa naquilo que você faz. Você é fera. Mas às vezes um posicionamento escuso, uma atitude errada com alguém, está comprometendo todo o processo de sermos abençoados por Deus. Uma das coisas que revela alguém sendo tratado pelo reino é a honestidade. Paulo vai dizer, olha, quem rouba não rouba mais, quem mente não mente mais, quem adultera não adultera mais. É reino de Deus, irmãos. Não estou falando de perfeição. Perfeição é quando nós estivermos na glória com o corpo glorificado. Mas estou falando aqui em preparação efetuada pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Então este homem, ele age corretamente. Talvez alguns já se perguntaram, poxa, eu não dízimo, participo de campanha, eu não noto nenhum tipo de progresso financeiro na minha vida, a prosperidade financeira não está sobre mim, eu dizimo, eu oferto, mas a atitude que revela alguém interessado pelo reino é quando nós passarmos a agir com honestidade. Quando nós, amados, escute isso daí, passarmos a ser transparentes no nosso negócio e fazermos bom uso da verdade. Quer ver um exemplo disso? Não vou ler para a gente ganhar tempo. Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 10. Fala da história de quem? De Zaqueu. Maioral dos publicanos. Traidor da pátria, como os judeus o consideravam. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele entra em Jericó. E este homem, ele manifesta o desejo de ver quem era Jesus, de conhecer Jesus. Só que ele era de pequena estatura, baixinho. E não tinha como ele ter acesso a Jesus, ele ter um vislumbre de quem era Jesus, por causa da sua altura. Ele vai para um ponto estratégico, onde tem uma árvore, uma figueira brava, ele sobe na mesma, esperando Jesus passar. E quando Jesus passa, Jesus que o vê. Ele diz assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu repousar na tua casa. Zaqueu, hoje eu vou dormir na sua casa. Aí a Bíblia vai dizer que Zaqueu desce e recebe Jesus. Com júbilo, com alegria.
com gozo na alma. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, amados, muita gente começou a julgar, a questionar por que Jesus estava entrando na casa de um pecador. Só que Zaqueu não em sua defesa, mas por causa da presença de Jesus, do reino de Deus, motivando, mudando a sua vida, o seu interior, Zaqueu diz assim: ei, resolvo hoje dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir o mesmo 4 vezes mais. Olha, alguém interessado no reino aí, amados, passa a agir com honestidade. Quem está ouvindo o Espírito Santo aqui, diga amém. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz na sua vida nessa noite. Alguém interessado pelo reino de Deus vai mudar de atitude, vai mudar de vida, não vai se submeter mais a práticas erradas. Aí quando Zaqueu diz assim: resolvo hoje dar, se eu tenho defraudado alguém, pode fazer uma fila, eu vou, mas esse homem tinha muito dinheiro, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus vai dizer assim: hoje chegou salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Ele estava perdido, outras palavras, e foi achado. Isso é reino de Deus, irmãos. Alguém interessado pelo reino é alguém que vai querer mudar de vida. É como o Diago falou, que a igreja, ela é cheia de ex-mentiroso, ex-adúltero, ex-ladrão, ex-viciado. Porque sabemos que aqui é um lugar onde Deus transforma a nossa vida. Aqui é um lugar onde Deus produz uma verdadeira libertação. Basta a gente desejar receber essa mudança da parte dele. Porque Deus, Ele muda o homem. Deus muda a mulher. Então, atitudes que revelam interesse pelo reino é quando a gente passa a agir corretamente. Talvez você que está buscando aí, o batismo com o Espírito Santo. Você está querendo fogo de Deus na sua vida. Você está querendo não mais andar na carona dos outros, pedindo oração dos outros, porque sabe que alguém poderoso em Deus, se orar, resolve, mas você quer ter esse poder na sua vida. Esse poder se manifestará em você quando você passar a agir corretamente. Porque Deus é santo, Deus é verdadeiro, Deus é puro, Deus é fiel. E todo aquele que conserta a sua vida, todo aquele que pede a Ele mudança, Ele vem ao seu encontro e o enche com a sua presença e com o seu poder. Glória a Deus. Ele age corretamente, porque ele sabe que aquilo que ele encontrou foi num campo que não é dele. Ele poderia esconder, poderia. Ninguém ficaria talvez sabendo. Só que ele não, ele procurou os trâmites legais. Não importa, Roma confiscou de alguém, tomou, eu vou procurar saber o valor, esse campo vai ser meu. Porque aquilo que eu encontrei é precioso demais. Assim, temos que tratar a presença de Deus na nossa vida. E para encerrar, amados, atitudes que revelam interesse pelo reino de Deus é quando a esperança e a verdadeira fé interferem em nossas emoções de forma positiva. Vou repetir. A quarta atitude que revela interesse pelo reino de Deus é quando a esperança e a verdadeira fé interferem em nossas emoções de forma positiva. É interessante que o texto vai narrar, vai dizer que esse homem, ele tendo encontrado, ele expressa uma alegria, amados, incomparável. Assim, alguém que está em busca do reino de Deus apresenta isso, apresenta essa qualidade de vida espiritual. O coração se alegra, o teu rosto se tornará mais formoso.
Porque a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Então aqueles que estão no processo de buscar Deus, Deus arranca a tristeza, a amargura da alma e coloca dentro de você alegria. Isso será visível, será nítido. As pessoas vão perguntar o que está acontecendo com você, e você revelará: é a presença de Deus na minha vida. Eu me lembro uma vez, amado, eu estava lá em Caxias. Isso foi demais isso aí. Todas as vezes que eu lembro disso, vez ou outra isso acontece comigo. A minha esposa falou assim: eu estou próximo aqui já do primeiro preso Nick, indo daqui para Caxias. A esposa me ligou e falou assim: Robson, estou precisando de algumas coisinhas, você está próximo do mercado? Eu falei: não, eu estou assim, hein? Entrei assim, fiz o contorno, entrei no preso Nick. Eu estava ouvindo louvor, e falando, conversando com o Espírito Santo. De repente veio uma visitação de tanta graça de Deus na minha vida, que eu não consegui me conter. Comecei a chorar, comecei a me alegrar no Senhor. Eu estacionei o carro chorando, fui pegar um pequeno carrinho chorando, entrei no mercado chorando, aquele gozo na alma, aquela alegria incomparável, aquela coisa, sabe, que você sabe que quando você encontra, que você recebe, você sabe que nada é capaz de te destruir, roubar a tua alegria. Me aproximo do caixa, ou da caixa, a mulher atende a primeira pessoa na minha frente, eu estou ali, conversando com o Espírito Santo, chorando, se alegrando, o coração ardendo, queimando pela presença. E quando eu chego na minha vez, a moça pergunta: vem cá, moço, o senhor está passando mal? Eu falei: não, está tudo bem. Por que o senhor está chorando? É porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. Eu não estou conseguindo me conter, moça. É Deus fluindo, é Deus ministrando aqui dentro, é Deus tratando o meu homem interior, é Deus me libertando dos meus medos, dos meus pecados, das minhas crises emocionais. É Deus mostrando para mim que eu ainda tenho algum tipo de valor diante dEle. Essa atitude revela quem está interessado no reino. A pessoa mostrará uma alegria, uma esperança e uma fé maravilhosa no Senhor. Quem me entende, diga amém. É uma atitude que revela o interesse pelo reino. É quando a esperança, a verdadeira fé, interfere em nossas emoções de forma positiva, porque o texto vai dizer: e transbordando ele de alegria. Mas Deus quer transbordar você de alegria, mesmo estando sem dinheiro no bolso. Porque, como eu falei semana passada, o evangelho de hoje ensina que para você ser pleno você tem que ter. Mas Jesus nos mostra o verdadeiro evangelho. Tem dia que não tem, e no dia que não tiver, isso não pode mudar quem você é em Deus. Porque o ter, amados, não me torna pleno. O que me torna pleno é a presença dEle, é saber que o meu nome, o seu nome, está escrito no livro da vida. Que isso? Deus quer que você transborde de alegria. Glória a Deus. Romanos 14:17. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse homem agiu com justiça. Esse homem, para viver em paz, procurou fazer aquilo que é certo. Esse homem foi tomado por uma alegria incomparável. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Você que já conquistou algumas coisas,
Isso te deixou feliz por um tempo, mas não te transformou de forma plena. Não te deixou realizado plenamente. Sabe que essas coisas nunca vão acontecer? Porque somente Deus pode nos tornar pessoas plenas, completas, realizadas através da presença do Espírito Santo na nossa vida. Isso coloca de pé em nome de Jesus. Então aprenda com esse homem. Demonstre a Deus essas atitudes que revelam um verdadeiro interesse pelo reino de Deus. Se esforce. Porque quem ama o Senhor verdadeiramente vai demonstrar esforço. Faz junto da presença dele. Glória a Deus. Eu citei de manhã, no capítulo 6 de João, Jesus confrontou, e o confronto foi pesado. Aos olhos dos 70 discípulos, que Jesus usava mesmo para evangelizar, foi um discurso duro. Porque eles disseram, dura esse discurso, quem pode suportar, quem pode ouvir isso? Aí abandonaram Jesus. Aí Jesus pergunta para os 12, vem cá, vocês não querem ir embora também, não? Vocês não querem se retirar? Pedro responde assim, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna, Senhor? Só o Senhor pode nos tornar plenos. Só o Senhor pode nos preencher. Só o Senhor pode realizar a nossa vida. Então se esforce. Persevere. Lute para permanecer firme na presença dele. Não abra mão. Não ceda propostas. Não pegue atalhos. Demonstre todo tipo de esforço para você conquistar a presença do Senhor. Porque o reino dos céus é tomado por esforço. Por mais que você já conquistou coisas, mas faça como esse homem. Acredite que nada do que você já conquistou pode se tornar pleno, porque somente o Senhor pode preencher a sua vida. Só o Senhor. Só o Senhor. As conquistas nos tornam felizes por um momento, mas só a plenitude do Espírito Santo em nós nos torna realizados. Eu gostaria nessa noite, antes de orar, encerrando esse culto, apresentar para você o reino de Deus, até mesmo para você que já tem muito tempo de igreja. Mas você ainda não conhece o reino de Deus, como eu falei de manhã. O reino de Deus não se resume apenas em você ser membro de uma igreja. Vai muito mais além do que isso. O reino de Deus não está em você ver, vez ou outra, a manifestação de poder e de milagre. O reino de Deus é a manifestação de Deus dentro de você. É Deus controlando toda a tua vida. Sabe quando isso vai acontecer? Quando você se consagrar totalmente a Ele. Vamos cantar aquela canção para finalizar. Que diz: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder de tudo deixares no altar. Quantos estão dispostos a entregar no altar hoje a sua vida? Paulo faz um apelo para uma igreja que estava vivendo dias de perturbação na igreja em Roma. Capítulo 12, verso 1 e 2, Paulo vai dizer: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, ou seja, sai desse mundo dos homens, passa a viver o reino de Deus. Renove a sua mente pela presença do Espírito Santo. Vamos cantar.
Vamos encerrar cantando essa canção. Em fervente oração, vem o teu coração. Aleluia! Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver, Deixa ele e controlar. todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Aleluia! Os querem se pegar no altar de Deus essa noite. Ira de amor te fará o Senhor, atendendo ao coração pra aceitar seu imenso poder. Levanta suas mãos e adora o Senhor. Socorrer quando tudo deixares. Diga bem forte, quando Quando tudo perante o Senhor estiver, eu sei, todo teu Ele Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares as propostas do mundo, aquilo que o mundo tem apresentado para as pessoas, é tudo ilusão, é tudo alegria momentânea, passageira. Somente a presença de Deus tem o poder de preencher o ser humano. Você está sentindo a presença de Deus aqui? Só que Deus quer te levar a um nível que você passe a depender dEle e ser guiado por Ele. Isso traz bênção para a tua vida. Você terá comunhão com Deus. Você orará e Deus responderá as tuas orações. Você será um canal de bênção na vida de outras pessoas. Você será alguém que vai contribuir para a expansão e o crescimento do reino de Deus. Então dê um passo de fé nesta noite. Precisamos sair da mesmice. Precisamos intensificar o reino de Deus em nós. Faça hoje um voto aqui no altar com o Senhor. Não é com o pastor, não é com essa igreja. Faça hoje um voto aqui com o Senhor. Tem alguém aqui que gostaria hoje de fazer um voto com Deus de fidelidade? Um voto de compromisso com Deus? Sai do seu lugar. Sai do seu lugar, vem aqui à frente que eu quero orar com você. Faça um voto de fidelidade. Um voto para intensificar a presença de Deus na sua vida.
Tem mais alguém? Pode vir aqui, pode vir. Fica com vergonha não. Vergonha ficar do mesmo jeito. Vergonha a gente tentar enganar as pessoas com a vida errada. Deixa o reino de Deus derramar a plenitude dele dentro de você. Deixa o reino de Deus transformar todo o teu ser. Tem mais alguém que queira vir aqui à frente para receber uma oração? Tem mais alguém? Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Glória a Deus. Alguém para colar minha água aqui? Tem mais alguém? Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Uma coisa para vocês, jovens que estão aqui. Olha para cá. A bebida vai produzir uma alegria momentânea e passageira. No outro dia, o vazio vai estar dentro de você, vai permanecer dentro de você. O sexo também. Ainda que venha ser uma das coisas maravilhosas que Deus deixou para o ser humano na terra, mas não poderá se tornar pleno, porque somente o Deus pode preencher a sua vida. Só o Senhor. Aleluia. Vive o reino. Faça aliança com o reino. O Deus do reino, o rei do reino, vai consertar a sua vida. Se você vive de forma errada, quando você se entregar para o rei do reino, ele vai consertar toda a sua vida, porque ele sabe como trabalhar com o homem, ele sabe como trabalhar com a mulher. Eu gostaria de saber se nessa noite aqui eu vou orar para essas pessoas que querem identificar o reino de Deus dentro delas. Mas eu gostaria de saber se tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Olha, não é entregar a vida à nova vida, não. A nova vida não salva ninguém. A igreja é um órgão, uma instituição a qual nós somos ministrados para crescer no reino de Deus, para aprender acerca do reino de Deus. Então quero apresentar a você o rei que governa o reino, que é Jesus Cristo, o Salvador da nossa alma. O teu ser vai ser transformado, como acabamos de cantar. Tem alguém que gostaria de entregar sua vida a Jesus aqui? Levante uma das mãos assim, se tem alguém até aqui na frente que quer voltar para os caminhos do Senhor. Tem alguém que está afastado aqui, quer voltar e atrás, tem alguém aí? Não fica com vergonha, levanta a mão aí. Tem alguém aí? Tem alguém que gostaria de voltar para os caminhos do Senhor? Eu não quero saber o que te levou a você se afastar, mas hoje é dia de você voltar. Hoje é dia de você voltar para a presença. Hoje é dia de você retomar o processo do desenvolvimento do reino na sua vida. Tem alguém atrás? Faz assim, faz assim. Ô pastor, eu quero voltar, eu não aguento mais. Esse reino dos homens está acabando comigo. Eu quero viver o reino de Deus. Tem alguém aqui na frente? Aqui? Tem alguém aqui na frente? Você está aceitando Jesus? Aqui, ó. Um adolescente, o Senhor Jesus. Você está aceitando Jesus? Aí, ó. Você que está andando aí, ó. Duas pessoas agora estão incentivo para você vir aqui à frente. Duas pessoas. Você que está com vergonha aí, vem aqui, vem cá. Vem cá. Entrega a tua. Não é religião, é reino. Quem se torna súdito desse reino é cuidado pelo rei do reino. A provisão desse reino estará sobre a sua vida. Meus irmãos, ajuda aí. Se tiver alguém do teu lado aí, você está vendo assim, está querendo vir, dá uma ajudinha aí.
Diga assim: eu vou lá contigo. Eu vou lá contigo. Como é bom a gente ver pessoas se reconciliando com Deus. Como é bom, maravilhoso. É maravilhoso. Dois aí, vem, pode vir, pode vir. Vem pro reino, vem pro reino. Vem pra justiça verdadeira, vem pra paz verdadeira, vem receber a alegria verdadeira. Só então há de ver, só então, só então, só então. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Quando tudo verá que o Senhor estiver e todo teu ser quem mais está entregando a vida a Jesus? Não, você já entregou, você já voltou, melhor dizendo. Quem está voltando para os caminhos do Senhor? Não, passa à frente também. Voltando para os caminhos. Primeiramente eu vou orar por esses irmãos que estão aqui, entregando a vida e voltando para os caminhos. Depois eu vou orar para vocês que querem viver o reino de Deus de forma mais intensa. Isso é importante, gente. Sabe que a gente enfraquece, a gente retrocede, porque a gente acha, pensa que reino é Deus resolver os nossos problemas, e a gente tem emprego, ter carro, ter casa. Isso pode até acontecer, mas reino é vida com Deus, vida de intimidade com Deus. E todas essas coisas, que essas coisas? Necessidades serão acrescentadas. Seu nome é? Luciana. Seu nome é? É isso? Vem. Sabe a Luciana? Senhor Jesus, eu entrego a Ti minha vida. Aleluia! Glória, glória a Deus! Permita que o se manifeste dentro de mim. Governa a minha vida.
Senhor Deus e Pai, aqui está esta jovem que acabara de confessar o Senhor como suficiente Salvador da sua vida. Senhor, o que foi apresentado para ela não é a denominação Nova Vida. O que foi apresentado para ela foi a vivência do teu reino, Senhor. Aleluia! E que esse reino possa se manifestar no coração dela, na sua alma, fortalecendo o seu espírito, revelando ao seu espírito, Senhor, que a forma plena do homem e da mulher viver é na tua presença, Senhor. Escreve o nome dela no livro da vida, Senhor. Perdoa os seus pecados. Ajude ela a se endireitar as suas veredas. E que ela possa desenvolver, Senhor, a cada dia uma comunhão plena contigo, Senhor. Da mesma forma, eu quero orar pela tua filha também, que também acabara de confessar o Senhor como Salvador da sua vida. Perdoa os seus pecados. Escreve o nome dela no livro da vida, Senhor. Abraça a sua alma. Conforta o seu coração. Alegra o seu espírito, Senhor. Derrama o teu refrigério na alma dela, Senhor. Enche com a tua presença. Quero orar também sobre esse jovem que volta para a tua presença, que andou, Senhor, afastado, longe dos teus caminhos, mas hoje retornou, hoje voltou para a tua presença. Guarda ele, fortalece ele, sustenta ele, Senhor, ampara a vida dele, guarda o seu coração e a sua mente em nome de Jesus. Eu oro também pelos nossos irmãos e irmãs que estão aqui diante do altar, que querem se aprofundar no teu reino, que querem intensificar, Senhor, o teu reino na vida deles. Ó Pai, derrama a tua graça, derrama do teu poder, derrama da tua unção, derrama do teu Espírito Santo. Cuida, Senhor, de cada um deles, ó Pai, que a tua presença possa se revelar, se manifestar de forma mais forte, de forma plena, que todo embaraço caia por terra. Que venha sobre a vida deles tempo de refrigério pela presença do Senhor, que eles possam ser cheios, cheios, cheios do Espírito Santo. Porque o teu reino está dentro de cada um deles, Senhor. Manifesta este reino, Senhor. Revela este reino, Senhor. Como diz a tua palavra, do teu interior fluirão rios de água viva. Este rio possa jorrar dentro de cada um deles, ó Pai. Essa oração que nós fazemos a Ti, Senhor. E já te agradecemos em nome de Jesus. Dá um abraço para a igreja, Satanás perdeu!
festa no céu, tem que ter festa na terra também. Dá um grito de glória aí. Diga aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Deus tem curado algumas pessoas através da oração de alguns irmãos assim. E eu creio que não será diferente com esta pessoa. Ele está diante do Senhor nesta hora. Estende as tuas mãos, poderosa. Tu és um Deus de compaixão, de amor e misericórdia. Traga cura para aquele homem. Oramos também por essa senhora que aqui se encontra, porque certamente o coração está apreensivo, aflito, preocupado, porque nós é desesperado. Acalma suas emoções, Deus. Derrama sobre ela o refrigério. E derrama sobre aquele homem o bálsamo de cura. Traga cura sobre ele, em nome de Jesus. Manifesta a tua glória, Senhor. Porque nós cremos no poder da oração que é feita em nome de Jesus. Você crê, diga amém. Senhor, agora nos leve em paz, com a mesma segurança que aqui nós chegamos. Permita que nós venhamos ter um retorno seguro. Sabemos, ó Deus, do índice de criminalidade que tem se propagado no nosso bairro, na nossa cidade. Mas, ó Deus, a tua palavra também diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Cuida do teu povo. Guarda o teu povo de acidente, do homem fraudulento, do oportunista. Esconda-nos, ó Deus, debaixo da sombra do
onipotente, Senhor, Aleluia. nos dê uma noite abençoada pela tua presença, porque o teu reino está dentro de cada um de nós. E o grande amor de Deus, o nosso amado Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações sempre eternas do Espírito Santo estejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor, e que todos digam